Oi, gente! E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós chegamos ao capítulo 5 do livro A Coragem de Ser Imperfeito. O capítulo 5, ele vai falar sobre diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Olha que nome longo, que eu nem consegui falar de uma vez sem ler. Então eu vou ler e vou falar de novo porque ele é extremamente importante. Diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Então, até aqui nesse livro, a gente já trouxe, né, a cultura da escassez, os mitos da vulnerabilidade, combatendo e compreendendo a vergonha, os escudos, né, os arsenal contra a vulnerabilidade. Então, até agora, ela falou tudo o que nos envolve e que nos impede de ter uma vida plena, de viver com ousadia. Esse capítulo, ele vai ser um capítulo de transição para ela começar a falar sobre como que a gente muda, o que a gente deveria fazer para transformar essa vida que a gente não está satisfeito, né? Viver com ousadia, como ela diz lá desde o início. Mas, se você está chegando agora nesse canal, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Então, vamos lá? O capítulo 5, ele vai começar falando sobre estratégia versus cultura. Basicamente, o que é a estratégia? Estratégia, quem já me acompanha desde o primeiro livro, O Poder do Hábito, ele vai falar de algumas estratégias para você mudar. Então, a estratégia é o nosso plano de ação. Então, eu não estou contente com aquela vida que eu estou tendo, então eu vou fazer um plano de ação para eu mudar. Então, essa é a minha estratégia. A cultura é aquilo que nós somos. Então, basicamente, é esse livro que nós estamos lendo agora. O que nós realmente somos é a nossa cultura. Então, a gente sabe que precisa mudar, a gente faz uma estratégia, mas o que acontece? No final das contas, a cultura, ela impera sobre as nossas ações. Então, na administração, né, de empresas, essas coisas, eles falam que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Isso é uma frase de Peter Drucker, que é o pai da administração. Então, você pode ter a melhor estratégia. Você pode fazer aquele projeto incrível. Pode ser de vida, pode ser na sua religião, pode ser na sua escola, pode ser na sua família. Não importa o local. Sempre a gente vai ter um plano de ação, uma estratégia, se a gente quiser aplicar alguma coisa ou mudar alguma coisa. Mas, se a gente não entender qual é a nossa cultura, a mudança fica extremamente difícil. Por isso que ela engole a estratégia no café da manhã, porque a cultura é aquilo que nós somos, é aquilo que nós acreditamos. O que a gente costuma dizer, né, o que a gente ouve por aí, que a cultura no Brasil é o quê? A cultura do jeitinho brasileiro, de levar vantagem, que em outros lugares não é assim, por isso que o Brasil não vai para frente. Então, o que acontece? Não vai mudar se a gente continuar com essa cultura. A gente precisa do quê? Mudar a cultura. Como que a gente muda a cultura? Através da educação, né? Isso que eu acredito, por isso que eu sou professora. Eu acredito que a gente muda a cultura através da educação, através do conhecimento, né? Quando eu sei o que eu preciso mudar, quando eu tenho consciência do que não está funcionando bem em mim, é quando eu posso mudar. Então, nesse capítulo, ela vai discutir sobre essas questões, né? A estratégia versus a cultura. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que ela resume bem o que é isso. Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as áreas mais escuras de nossa vida. Isolamento, desânimo, lutar por valorização. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas nos trazem à tona discrepâncias entre o que falamos e o que fazemos, ou entre virtudes que defendemos e as que praticamos. Então, o que ela está falando aqui? É aquela velha questão do discurso e da prática. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Eu falo uma coisa e faço outra.
Então aí fica muito difícil, principalmente no caso ou das empresas, ou da educação dos filhos, ou na religião, né? Se eu tô lá pregando as virtudes, né? Se o meu líder religioso tá lá pregando as virtudes e eu encontro ele na rua traindo a esposa, como que eu aprendo? Ou eu, enquanto professor, eu vou lá e explico para os meus alunos, olha, vocês não podem gritar com seus amiguinhos, vocês não podem brigar com seus amiguinhos, e daqui a pouco eu tô lá gritando e brigando com eles. Então, eles entendem isso, eles entendem muito mais pelo exemplo do que pelo nosso discurso. Então, isso eu aprendi desde o início da pedagogia, porque é uma coisa que Paulo Freire fala bastante. O nosso discurso, ele tem que estar extremamente alinhado com a nossa prática. Então, eu sou aquilo que eu falo e eu faço aquilo que eu falo. É assim que a gente preenche as lacunas dos valores e a gente rompe essa fronteira da falta de motivação. Porque o que acontece? Por que nos falta motivação? Pelo que eu falei no início. A cultura no Brasil, o Brasil não vai pra frente, o Brasil é o país do jeitinho brasileiro, a gente resolve tudo de última hora, a gente não planeja. Então essa cultura, ela meio que nos desmotiva. E aí, pra gente não ficar pensando sobre isso, a gente usa o que eu trouxe no último capítulo, né? Que são os escudos. Então, ou a gente se entorpece, ou a gente usa a alegria como mal presságio. Então, a gente usa aqueles escudos, ou a gente é vítima, ou a gente é viking, para não enfrentar e não preencher essas lacunas. Então, a gente usa da falta de motivação. Não vou fazer nada mesmo, porque não vai adiantar. Olha os políticos que a gente tem. Olha os líderes religiosos que a gente tem. Então, quando a gente pensa nessas questões, realmente, se a gente pensar só nos exemplos que a gente tem visto, a gente não faz nada. Mas aonde começa a mudança? A mudança começa dentro da gente, né? Como eu já disse em outros vídeos. Se eu não recebo a atenção de alguém, se eu não sou aquela amiga que eu quero, se eu não tenho aquela amiga que eu quero, eu vou ser a amiga que eu quero ser, né? Que eu quero ter. Então, a mudança começa dentro da gente. Eu vou ler outro textinho para vocês que fala dessa questão da fronteira da falta de motivação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, a falta de motivação nessa área é geralmente consequência de os líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam o nosso medo e a necessidade de mais certezas, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade, transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério, todo o conceito de fé perde o sentido. Fé é menos vulnerabilidade, é igual a política, ou ainda pior, igual a fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sob a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Então, aqui nesse trechinho ela fala especificamente da questão religiosa, porque quando a gente tira a vulnerabilidade da nossa fé, ela vira regra. E aí ela fica como política ou como fanatismo, que a gente tem visto muitos exemplos nesse sentido. Então, a fé, ela vai muito além disso. A fé é amor, ela é aceitação, ela é vulnerabilidade, é entender que eu estou exposto, entender que meu próximo também está exposto e como que eu posso contribuir para isso. Então, ela vai trazer aqui alguns exemplos. Ela traz 4 exemplos, mas eu vou só ler um sobre essa questão das virtudes praticadas. Então, a gente tem as virtudes que queremos e as virtudes que praticamos. Ela traz nesse trecho 4 exemplos. Eu vou ler apenas um, porque daí, só com esse primeiro exemplo, vocês já vão ter noção o que ela quer dizer com essa questão. Na verdade, o que acontece? A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente já ouviu muito isso. Então, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não tenho ou que eu não faço, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que ela traz. Virtude desejada. Honestidade e integridade. Virtude praticada. Arrumar desculpas e deixar rolar.
A mãe está sempre dizendo aos seus filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz: o erro não foi meu, eles estão tendo lucro de qualquer maneira. Então, olha só, nesse exemplo já dá pra gente ter uma noção. Então, ela quer honestidade e integridade. Então, eu falo pros meus filhos: filhos, sejam honestos, não colhem na prova. E aí, eu vejo um erro no caixa do supermercado e falo: deixa pra lá. Então, né, eu deixei rolar. Isso, meu filho vai aprender muito mais do que no meu discurso, no que eu falo. A gente ensina pelo exemplo. Então, se eu quero honestidade e integridade, qual seria a minha ação? Eu vou voltar lá e vou falar: olha, você não registrou isso aqui, por favor, né? Aí você paga, porque é assim que os nossos filhos vão aprender. É assim que as pessoas ao nosso redor vão entender o que é importante. E aí ela vai trazer... Ela vai falar sobre um exemplo agora de como que a gente alinha a virtude praticada com a virtude desejada. Nesse exemplo, ela vai falar sobre vínculo emocional e sentimentos. Então, o que acontece? O exemplo que ela traz, eu vou fazer um resuminho porque é um pouco longo e aí eu só vou ler o final. O filho chegou em casa, o filho está no ensino médio, chegou meio estressado, jogou a mochila no chão, subiu para o quarto. O pai e a mãe que estavam fazendo o jantar percebem essa reação e avisam para o filho mais novo: filho, fica aqui que nós vamos subir lá para conversar com o seu irmão mais velho, que ele não chegou bem da escola. Então os dois sobem e sabem, porque eles já tinham percebido que o filho não vinha bem, o filho estava tendo dificuldades na escola, ele joga no time de basquete, ele estava sendo muito cobrado no time de basquete. Então os pais subiram e foram lá conversar com ele. Nesse momento, eles estão todos vulneráveis. Então os pais falam: filho, a gente sabe como é estar no ensino médio, a gente já passou por isso e a gente sabe que não é fácil. O que está acontecendo com você? Conte pra gente saber o que você está passando. Então, nesse momento, o pai descreve que todos eles se sentiram vulneráveis, inclusive eles choraram. Mas eles deram a oportunidade do filho falar o que ele estava sentindo. Então a gente cria ali o vínculo emocional e a gente fala sobre os sentimentos, coisas que a gente não tem feito. A gente faz, na maioria das vezes, a gente faz o quê? Como lá no exemplo da integridade e da honestidade. A gente deixa rolar, fala: deixa, jovem é assim mesmo, né? Eles são estressadinhos. Não, gente, não é assim mesmo. Eles precisam conversar. Como eu disse no último vídeo, tem um mar de sentimento dentro de todos nós e o diálogo é a forma da gente conseguir lidar com esse mar, lidar com esse maremoto de emoções. Então, quando a gente externa os nossos sentimentos, é quando a gente consegue compreendê-los e controlar. Então, às vezes a gente está falando alguma coisa para um amigo, até mesmo em forma de conselho. Eu estou dando um conselho para um amigo. Quando eu percebo e me dou conta, aquele conselho serve mais para mim do que para o meu próprio amigo. Então, quando a gente externa os nossos sentimentos ou quando a gente fala sobre eles, é quando a gente aprende. Então, é aqui que ela vai trazer essa questão da virtude esperada e virtude praticada alinhada. Aí eu vou ler o trechinho do que o pai disse. Este foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Então, ela traz aqui resultados das entrevistas. Lembra que esse livro é resultado de toda uma pesquisa, né? E aí ela conversa com as famílias sobre esses temas. Então isso ajuda, né? Esse capítulo ele só tem 4 páginas porque ele é um capítulo de transição, né? Agora ela vai começar a falar como que a gente pode mudar tanto no trabalho quanto na escola, como que nós podemos nos humanizar nesses 2 locais. E depois ela vai falar, só faltam agora 2 capítulos, gente, nós estamos terminando a nossa leitura. Ela vai falar sobre
como criar filhos plenos, como ser os adultos que nós queremos que os nossos filhos sejam, que é o que eu estou falando na questão do exemplo. Se eu quero que meu filho seja honesto e íntegro, eu tenho que ser honesta e íntegra. É o exemplo, né? A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo nosso discurso. Então, faltam então 2 capítulos para a gente encerrar esse livro, que vai dar certinho com o final deste ano, né, de 2020, que foi um ano extremamente desafiador. Na semana que vem eu já vou mostrar para vocês a próxima leitura, que dessa vez eu não vou abrir para votação, não que eu virei uma super autoritária aqui no meu canal, mas porque eu quero começar o ano de 2020 com uma leitura muito interessante, que venha a contribuir para nossa esperança. A ideia é essa, tá, gente? Depois a gente, na outra leitura, a gente pode fazer a votação de novo, mas o meu objetivo na escolha das minhas leituras é sempre trazer alguma forma de contribuição para que vocês pensem, né? Tenham a consciência dos atos que vocês tenham feito na vida de vocês. Então, tanto lá no Poder do Hábito, que foi a primeira leitura que a gente fez nesse canal, que fala sobre as coisas que nós fazemos, porque nós somos resultados daquilo que nós fazemos todos os dias, ou seja, dos nossos pequenos hábitos. E agora, falando sobre a coragem de ser imperfeito, sobre quem nós somos, entender isso, é o que a gente está fazendo, que ela fala aqui nesse capítulo. É a estratégia versus a cultura. Então, a cultura é aquilo que nós somos. A estratégia é o plano de ação, é o nosso hábito. Então, como que a gente vai mudar tudo isso? Ah, você ainda não assistiu meus vídeos do Poder do Hábito? Vai lá no canal e assiste. Vamos finalizar esse vídeo com aquela frase que eu tenho trazido desde o início, falando sobre viver plenamente. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Então isso é muito importante que vocês guardem, lembre sempre dessa frase, gente. Nós temos o nosso valor. Somos imperfeitos? Sim, mas a gente tem o nosso valor. Um beijo e até a semana que vem.